does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home? Just like complete unknown, like a rolling stone. Cristiano já está aqui ao meu lado e hoje a churrasqueira ganhou uma companheira. Boa tarde a todos, boa tarde Gustavo, Celistre, Faeza. Prazer estar aqui mais esse dia, no dia B de brisket, que é a ponta de peito ou granito, como todo mundo conhece. Então, como o peito é uma carne do dianteiro e que necessita, para a quebra das fibras de colágeno, ela necessita de tempo maior de cocção, nós inventamos uma moda aqui hoje de fazer brisket de 3 maneiras diferentes. Na técnica de American Barbecue, né, que é 5 horas defumando e 5 horas embrulhado no papel alumínio para exatamente fazer essa parte de cocção, cozimento e quebra das fibras, né. Nós estamos fazendo ela confitada na banha de suíno, né, também vão ser aproximadamente 5 horas de cocção. É interessante do confit que a gente não pode deixar a banha ferver, né? Ela tem, porque senão ela frita. Então ela tem que cozinhar na banha. Mais uma vez, seguindo a mesma história, low and slow, né? E eu desafiei o Fábio hoje, nosso grande amigo, companheiro, parceiro e parrilheiro aqui, a fazer o brisket na parrilha. Como é que a gente vai fazer um corte de dianteiro na parrilha com as características do brisket? Nós colocamos ele na parte superior, na grelha de espera, que a gente chama, né? E a temperatura aqui, ela tem que estar de uma maneira que você aguente ficar 15, 20 segundos. A ideia é que ela asse lentamente aqui por 4 horas, né? 3, 4 horas, e a gente sirva depois. Acredito eu, vamos fazer o teste no final, acredito eu, que não vai ser a maneira mais macia que a gente vai experimentar o brisket, mas vai ser a mais saborosa. E a outra também começou bem mais cedo. Se vocês observarem, ela está borbulhando, mas são bolhas grandes, a gente tem acompanhado a temperatura, ela está aqui em torno de 96 a 100 graus, a gente não quer deixar passar disso, de 102, 103 graus, para quê? Para que o brisket consiga cozinhar na banha, no óleo, né? Nesse caso banha suína, porque senão ele frita e ela endurece, ela cria aquela crosta de fritura e endurece. Então nessa maneira é o famoso confit, que nós estamos, aliás foi um grande amigo, zootecnista, especialista em carne, que fez a primeira vez essa técnica nesses festivais de churrasco, nosso parceiro Lucas Ferriani. Grande abraço para ele e para o chefe Guilherme, que me ensinaram, eu acompanhei eles em vários eventos, ensinaram para a gente essa técnica. Eles fazem um pernil inteiro, bovino, confitado, fica uma delícia. E hoje nós estamos fazendo brisket. Qual que é a terceira? Pit Smoker. Eu acho que tem um VT do Pit que a gente iniciou. Quer chamar o VT primeiro, depois eu abro? Vamos conferir. Bom dia pessoal, eu sou o Cris Botelho e nós estamos hoje aqui na ABS para o desfile de touros e fazer para vocês uma conexão da genética que a gente vai estar vendo aqui para o elo final da cadeia, que é o prato. Então nós escolhemos 4 cortes hoje, entre eles esses 2 eu vou mostrar para vocês, precisam de muito tempo de cocção. Então nós colocamos aqui, são 7h30, nós acabamos de colocar aqui algumas peças de brisket e algumas peças de cupim. Depois de 5 horas defumando, eles vão ser embrulhados e vão continuar cozinhando por mais 5 horas. Então vou abrir aqui para vocês terem uma ideia. Esses são os brisket que nós vamos servir por volta de 6 horas da tarde. E desse lado de cá estão os cupins, que nós vamos também servir por volta de 6 horas da tarde.
São 5 horas defumando e depois mais 5 horas embrulhados para criar mais suculência e maciez. Quantas horas já? São 10 horas de cocção. Então aqui nós já fizemos as primeiras 5 horas iniciais, que essa primeira etapa é para temperar com a fumaça, vamos dizer assim. Ele vai criar o smoke ring, que é o anel de fumaça. A hora que a gente partir a carne, vocês vão observar que ele tem um anel de defumação meio avermelhado em volta da carne, né? E aí depois das 5 horas iniciais, que ela já temperou com a lenha de laranjeira, a gente costuma dizer que a lenha que a gente usa é mais um tempero, é um tempero adicional à carne. Não é isso, chefe Fábio? Então, a gente usou um dry rub, que é feito por nós lá na Crafters, um pouquinho de pimenta calabresa, pimenta do reino, páprica picante, açúcar mascavo, um pouquinho de sal e mais uns, como diz os antigos, um pó de piriate, que a gente não vai falar agora. Então nós vamos abrir aqui para mostrar. A gente já embrulhou ele no alumínio depois das 5 horas. E aí ele vai estar, daqui uma meia hora, 40 minutos, ele já está pronto para a gente tirar. A gente mantém a temperatura, é legal mostrar, vamos baixar para mostrar o termômetro. A temperatura da defumação, ela tem que ser, mais uma vez, lembrando, low and slow, temperatura baixa, de 100 a 105 graus. Ela está cravada no 100 aqui, né? Então nós estamos mantendo essas, já estamos com 9 horas quase, né? 9 horas de assado, mantendo o tempo inteiro nessa temperatura. E vamos aguardar para cortar com a colher, né? Tem que ser com a colher. Vamos fazer Ou o teste. com as costas da faca. Vamos fazer o teste. Enquanto isso, a gente, desde segunda-feira, a gente tem acompanhado aí dicas aqui à beira da churrasqueira, mas também na segunda-feira a gente colocou à prova o talento da nossa equipe. Quem acompanhou o desfile viu que a equipe EBS foi dividida em 2 equipes e participaram de uma espécie de Masterchef aqui da BS. A gente tem fotos? Tem fotos, Larissa? A gente consegue mostrar as fotos de segunda-feira? Vamos lá, vamos esperar aparecer os pratos que as 2 equipes prepararam e estão aguardando desde então o anúncio da comissão de jurados. Exatamente, exatamente. Ontem eu fui abordado aqui, fui intimado para contar o resultado. Eu não pude falar porque a gente queria falar ao vivo hoje, conforme combinado. Quais foram os quesitos avaliados pela comissão? Nós dividimos em 2 equipes. A gente deu tempo máximo de 25 minutos para cada equipe. A gente tinha 3 pratos. Eles recebiam uma peça de ancho, uma peça de shoulder, e eles podiam escolher ou um brisket, que já estava pronto, ou uma costela fogo de chão, que já estava pronta, né? E aí nós demos esse prazo de 25 minutos e as equipes foram fazendo o preparo, assando o brisket e o shoulder, depois cortando os acompanhamentos, preparando o visual do prato, né? E a gente julgou tempo de preparo, visual apresentação do prato, temperatura ao servir, ponto da carne, maciez, suculência, sabor e trabalho em equipe. E a equipe vencedora foi? A equipe vencedora foi Está todo mundo me olhando lá. A equipe vencedora ganhou por 1 ponto. A equipe coordenada pelo Alexandre ganhou por 1 ponto. Mas são 2 Alexandres, Raj e Lima. Mas antes eu quero fazer alguns comentários técnicos. Algumas observações que a gente viu de acertos e erros de todas as equipes, das 2 equipes. Nós observamos que uma das equipes, ao colocar a carne na grelha, ela estava muito afoita, puxou muita brasa para baixo da parrilla, né? E deixou a carne muito perto aqui do lenheiro. Então, quando virou a carne, ela continuou assando, porque estava muito perto do lenheiro aqui. Então, num caso desse, a gente teria que chegar a carne um pouco mais para dentro, para ela assar mais homogeneamente. Teve uma das equipes que fez uma mistura agridoce bastante interessante, né?
Só que ela pecou porque ela não experimentou a costela. A gente não tinha usado sal na costela. A gente faz a costela e salga no prato. Então eles apresentaram um prato sem sal, apesar de estar agridoce e gostoso. As duas equipes se preocuparam bastante com a apresentação, com os acompanhamentos, a ornamentação, mas excederam um pouquinho na quantidade de acompanhamentos. Gente, quanto suspense! Quanto suspense! É só para deixar a turma mais curiosa. Então, eles poderiam ter valorizado um pouco mais o steak, que é o principal, e colocado o acompanhamento só como ornamento mesmo. Basicamente, o empate técnico, por um ponto, foi a equipe do Alexandre Raj. Aê. Parabéns, Alexandres. Alexandre Lima, Alexandre Raj. Parabéns para os dois. Foi excelente A Larissa vai a fazer nossa a competição, nossa brincadeira. E nós estamos aqui felizes com esse resultado, porque as duas equipes se equivaleram. Um ponto de diferença é muito pouco, né, em 134 que foram colocados. Muito bom. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente acompanha aqui a preparação dos pratos. E agora a gente acompanha uma boa música. I have kissed honey lips, felt the healing her fingertips, burn like fire, this burning desire. I have spoke the tongue of angels, I have held the hand of the devil who swam in the night, was cold as a stone, but I'm still haven't found what I'm looking for. Yes, I'm still haven't found what I'm looking for. Nós temos que falar aqui da produção de carne. E como é que está o nosso assado aí, Faesa? Olha, o Cristiano me garantiu que tem carne pronta, viu, Celistre? E já que a gente está falando de fertilidade, antes da gente ver o assado já pronto, eu vou perguntar para o Cristiano o que significa fertilidade aqui no churrasco. Fertilidade aqui significa ter ou não ter churrasco. Simplesmente isso. Sem fertilidade você não tem churrasco. É igual o comentário do Luciano ontem, né? O pior bezerro é aquele que não nasce. Que não nasceu. A fertilidade é simplesmente isso, não ter churrasco. Então, nós temos que investir em fertilidade, é um dos fatores econômicos mais importantes dentro da propriedade, é a fertilidade. Então vamos para a carne? Vamos embora. Então nós vamos abrir agora, depois de 10 horas, o primeiro brisket. No segundo dia, o dia B de ABS. Cristiano, enquanto vocês vão tirando a carne, eu vou lendo alguns comentários que já chegaram aqui na nossa rede social. Do Luiz Adriano Teixeira, bom trabalho, boa live a toda a equipe, ótimas informações para o mercado e clientes. O Ronaldo Diniz, o Antônio Souza, show de genética da Fazenda Bandeirante, Rio Preto, Marabá, no Pará. Inclusive, eu já entrevistei o seu Antônio. O Pedro Ivo, Fabrício Ferreira, a Fernanda Rezende, aqui de Uberaba, Bruno Guarato, Cadu Abreu, muito obrigada pela participação de todos vocês. O cheiro tá bom, hein, Cristiano? Escuta o cheiro? Escuta o cheiro. Vamos ver se você vai cortar com a colher, chefe. Será? Eu tô achando que vai, hein? Espera aí, deixa eu ajudar. Derretendo. Tá derretendo. Tira um pedacinho da ponta para a gente mostrar o smoke ring com a faca, Só para a gente mostrar o...
dá para ver bem essa parte vermelha em volta, é o smoke ring, né, que é o anel de defumação. Ficou as primeiras 5 horas defumando e depois as próximas 5 horas embrulhada no alumínio, né. Esse tempero que a gente usa é um tempero, como eu disse, criado por nós lá na Crafters, que é chamado Dry Rub. Existem várias receitas de Dry Rub nos Estados Unidos, várias fontes de receitas, e a gente foi adaptando para aquela que mais adequava ao nosso cliente, né. Então tá pronto, eu vou chamar o Clebinho, é igual aniversário. O primeiro pedaço vai para... Clebinho, vem aqui, vamos entregar o primeiro pedaço. Tem que ser para a equipe ganhadora, né? Ai, meu Deus do céu, vai dar briga Muito isso aí. bom. Eu fui ali atrás Boa agora há sugestão. pouco, o povo já estava chorando. Não, roubaram, eu vou mandar uma carta para a equipe de direção. Eu falei, você sabe quem que é, É né? muito Você melhor sabe de quem ficar que eu tô treinando falando. ao longo desse ano e participar do desafio ano que vem novamente, né, Gustavo? Mas eu Com acho certeza. justo o seguinte, os 2 primeiros pedaços vão para o chefe de cada equipe, porque a diferença foi de 1 ponto apenas. Então, é um empate técnico praticamente. Você tá muito político. Então vamos entregar, o Clebinho vai levar para o pessoal lá, para as equipes, as 2 equipes vencedoras. O processo, quando eu digo, não é só a escolha da genética, mas dos animais. Existe descarte também de alguns animais na hora da desossa, que não atinge padrão, não atinge tamanho de peça e etc. E depois chega na nossa gôndola e da gôndola para a nossa casa. Então esse processo completo precisa seguir detalhadamente os requisitos e os critérios. Porque se falta frio, por exemplo, no transporte do frigorífico para a gôndola, a gente vai ter um pouquinho mais de suco dentro da embalagem a vácuo, que nós comentamos ontem que não é desejado, né? A mesma coisa da gôndola para a nossa casa. Então a gente tem que sempre estar cuidando, e a 1953 a gente usa ela sem preocupação nenhuma, porque a gente sabe que a 1953 entrega o que a gente exige como qualidade. Quem prova uma carne boa, o padrão não recua, né? Depois que vamos dizer assim, que está condenado, que comeu aquela carne boa, o consumidor, ele fica apaixonado, aficionado por uma carne boa, e o padrão dele não diminui. Ele não tem como recuar esse padrão, né? A gente fala muito de carne de qualidade, nós falamos de todo o processo de seleção, né? Desde os objetivos de produção até o abate técnico, né? Analisando os dados do início ao fim da cadeia, a nossa responsabilidade de entregar resultados ao nosso cliente. Buscando também uma carne de qualidade, que é aquilo que o cliente final busca. E Cris, ninguém é melhor do que você, um conhecedor de carnes, para falar para nós as características de uma carne de qualidade. Eu estou muito honrado, porque eu comecei na segunda-feira lá na churrasqueira. Aí depois eu vim para a música. E agora eu estou sentando no banquinho já, gente. Estou feliz. Quem sabe, sabe, né? A gente disse que ia chamar pessoas referência em todos os setores. O Cristiano é a referência na preparação, no preparo, né, dessa carne de qualidade. A ideia da qualidade, ela é bastante... A gente pode dividir ela em 2 etapas, né? A qualidade subjetiva e objetiva. A subjetiva depende muito do cliente, o que ele está buscando, para o que ele está buscando, quanto ele está a fim de pagar, né? Quanto ele tem disponível para pagar naquela carne, e aí esse custo-benefício vai trazer para ele esse sentimento de qualidade. Agora, a gente tem que falar de processos, né, de qualidade da indústria, a gente tem que ter essa garantia. Nós falamos sobre os processos industriais, a importância de ter o CIF e etc. Aí a gente vem falar, nas steakhouses, que é o nosso caso aqui em Uberaba, da Crafters, a gente fala, um cliente muito exigente vai exigir, primeiro aspecto visual, uma cor bonita da carne crua e uma cor
adequada dela na brasa, maciez, né? Suculência, que vem principalmente do marmoreio. Então, a gente fala de uma carne com a cor bonita, macia, né? Bem aparada, com visual, com toalete bem feito, um bife bem preparado, no ponto correto e suculento. E vamos dizer que a suculência, o grande responsável pela suculência, que a gente vai falar um pouquinho mais agora, o marmoreio, sem dúvida nenhuma. Cristiano, é impressionante quando que a ABS pensa no cliente em todos os elos e também pensa no cliente final, né, Celício? Tamanho isso que nós desenvolvemos um certificado para indicar os melhores touros que irá produzir, Cristiano, essa carcaça, essa carne de qualidade que o nosso cliente busca, correto, Celistre? Exatamente, Arthur e Cristiano, como bem colocado pela nossa referência em carne de qualidade, né, o Cristiano falou na característica do marmoreio. Geneticamente é uma das características mais impactantes, inclusive para agregar valor ao produto final. Né? Então, assim, quando nós estamos falando, né, de toda a cadeia, agora nós viramos a página para essa carne de qualidade, né, estamos sabendo, assim, esse produto de qualidade tem que vir de um animal jovem, tem que ter raças que transmitam essas características e não só dentro das raças selecionar linhagens e progenitores que realmente vão ter no DNA a característica que vai transmitir essa característica tão importante e que agrega valor. O quanto ela é real, essa questão do mercado da carne de qualidade? O quanto tu acredita que isso é um modismo, vai passar? A gente tem como atender? Isso é um nicho de mercado? Isso é assim, vamos dizer, uma utopia? A carne de qualidade no Brasil, ela realmente existe? Tem chance de se produzir essa carne? Celistre, eu vou dizer para você o seguinte, complementando a tua palavra, que quem experimenta a carne de qualidade não quer voltar atrás, a gente costuma dizer que a experiência do sabor é um caminho sem retorno. Né? A gente pode falar isso, no nosso caso lá da Crafters, por exemplo, da cerveja artesanal que a gente produz, a gente pode falar isso dos vinhos e a gente pode falar isso da carne. Então, quem come uma 1953 não vai querer uma carne comum depois. Por quê? Porque ela une maciez, une sabor, une suculência, né? Facilidade de cocção. Então, tudo isso vem agregando valor a esse produto. Né? A gente tem confiança de utilizar uma carne como essa. E, sem dúvida, esse mercado ele ainda é crescente. Eu realmente não sei te falar crescente até quando, mas hoje a gente tem tranquilidade de falar que, às vezes, dependendo do fornecimento, a gente passa apertado com carne, porque o mercado está comprador total. E claro, com esse conceito de genética do pasto ao prato. Daí você fica com mais música. Muito obrigada. We only say goodbye with words, and I died 100 times. You go back to her, and I go back to. Vem pra brasa. Black